Olá pessoal, eu sou a professora Arielle Chagas e vamos falar de direito do consumidor. O tema de hoje é princípios do direito do consumidor. Bom, eu trouxe para vocês 9 princípios, vamos falar de cada um deles, que são os principais princípios do direito do consumidor, mas antes de adentrar no tema, convém informar que o direito do consumidor é o conjunto de regras e princípios que regem a relação de consumo. Regras todo mundo sabe o que são. Aquelas que dizem exatamente como você deve se comportar ou agir. Exemplo, é proibido fumar. Você já sabe que não pode agir daquela maneira. As regras, como dizia o Arnaldo César Coelho, são claras. Já os princípios, nem tanto. São conjuntos de normativas que regem a possibilidade de um conjunto de comportamentos. Então, ele orienta toda a relação de maneira mais ampla. Vamos começar pelo primeiro deles, que é o da vulnerabilidade. Também chamado de postulado. Por quê? Porque é ele que rege todo o direito do consumidor e todos os outros 8 princípios. O princípio da vulnerabilidade diz: o consumidor é vulnerável. É com base nesse princípio que surge o direito do consumidor, porque é uma proteção para a parte mais hipossuficiente, aquela que não tem tanta força. Afinal de contas, nem sempre o consumidor compra porque quer. Ele precisa adquirir bens de consumo, alguns para a sua própria subsistência, outros por outras razões. Mas o fornecedor, como se é claro, notável desde o início das relações de consumo, com o início da sociedade de consumo em massa, observa-se que ele está numa posição, o fornecedor, de superioridade. É ele que entrega o produto. É ele que define qual é o nível de qualidade. Não obstante haver concorrência, ela nem sempre é perfeita, de modo que muitas vezes você é obrigado a adquirir de determinados fornecedores. Nada mais justo de que seja reconhecida a vulnerabilidade do consumidor e que este consumidor tenha, portanto, para si, uma proteção especial. Entende-se que existem 3 tipos de vulnerabilidade e que se você já atuou como técnico em vendas na vida real, assim, já na prática, você notou que quando vende um produto, há uma dificuldade técnica do consumidor entender o que está acontecendo. Primeira vulnerabilidade. Você, fornecedor, entende muito mais do produto do que o consumidor. E às vezes você empurra uma coisa para ele que ele não precisa ou que não vai atingir as expectativas. Então há essa vulnerabilidade por falta de conhecimento técnico. A vulnerabilidade jurídica, porque muitas vezes o consumidor é lesado, mas não sabe por quê, não sabe como agir, não sabe como buscar os seus direitos. Geralmente o consumidor, o fornecedor tem um conjunto de advogados que o auxilia, o consumidor não. Para tentar evitar isso aí, é que a gente tem uma possibilidade de o Código de Defesa do Consumidor exposto, e muitas vezes a pessoa não sabe manusear, não vocês, que após o curso estarão bem aptos de entender mais sobre o código. Mas há muitas pessoas que não entendem o que é aquele código, por que ele está ali exposto. Há uma vulnerabilidade jurídica. E, por fim, há a vulnerabilidade econômica. O exemplo claro é a Velox, né? Que muitas vezes você não tem outro fornecedor de banda larga, só que ele te traz um serviço que muitas vezes não é apropriado, mas você não tem como você agir contra, até porque ele tem uma superioridade econômica, você nem quer buscar muitas vezes os seus direitos no juízo, porque sabe que ele vai ter muito mais força que você e aguenta aquele serviço ruim. Bom, o segundo princípio seria a boa-fé objetiva, também muito importante. Quer dizer que o consumidor, ele espera legitimamente alguma coisa, não só do contrato, mas ele espera também do produto. E essas expectativas, elas entendem que o fornecedor deve alimentá-las ou retirá-las, de acordo seja a realidade, de modo que ele esteja agindo de boa fé, informando claramente o que acontece. Esse princípio é tão importante que ele gera 3 deveres também, né? São 3 vulnerabilidades, 3 deveres da boa-fé objetiva. Primeiro, o dever de informação, ou seja, ele tem a obrigação de falar tudo que tem naquele produto. Vamos lá, você está vendendo um tablet para uma senhora, então é interessante que você diga, olha, tem essa funcionalidade, talvez você não precise de um produto tão amplo ou tão caro, talvez para o que você deseja, que for olhar as figuras lá do bordado, esse aqui já te atenda. Então é importante que tenha esse dever de informação, que não é uma faculdade. Observe que é uma obrigação do fornecedor e do vendedor, esse dever de informação, mas não tem só um. O segundo seria o dever de cuidado, ou seja, você vai lavar o chão do seu estabelecimento, coloque a placa. Cuidado, piso molhado. Ah, é porque é bonzinho, é porque é legal? Não, porque é sua obrigação de que você ajude para que não aconteçam danos a ele. Com o produto, com o serviço na maneira que estiver sendo prestado, coloque o cinto de segurança, tudo isso não é mais do que a obrigação. E por fim, o dever de cooperação. O que é isso? Eu te vendi uma máquina bem complexa. Quem são os técnicos autorizados a manipulá-la? Quem é que pode te ajudar a instalar essa máquina?
Observe que o dever de cooperação é que o produto seja bem sucedido, que a pessoa manuseie adequadamente aquilo que ela recebeu e que você continue auxiliando naquilo. Tudo isso de boa fé. Terceiro princípio que eu posso trazer para vocês é o equilíbrio na relação, ou seja, vai se buscar sempre o quê? Que o fornecedor, que está aqui, ele tenha uma equiparação ao consumidor que está aqui. É por isso que o código não é defesa da relação de consumo. O código é defesa do consumidor. Então, o consumidor ele se empodera de diversas faculdades e direitos e o que acontece? A gente consegue equilibrar melhor a relação. Na vida real, a gente traz alguns exemplos para vocês, como, digamos, alguém foi fazer uma cirurgia estética e alegou que houve dano. A pessoa não precisa provar que houve dano. Dizer, olha, não, a coisa era melhorzinha, ficou piorzinha, tem que mostrar fotos anteriores. Não, quem tem que comprovar isso é o cirurgião plástico, por exemplo. Ele que tem que se precaver, inclusive, de tirar fotos de como era o antes e como ficou depois. Então, isso permite que o fornecedor tenha deveres maiores, né, com a responsabilidade daquilo que ele está lidando, tá certo? O quarto princípio seria a defesa do consumidor pelo Estado. Está na mesma linha aí do equilíbrio. Quer dizer, a relação do consumidor com o fornecedor não é só uma relação privada entre eles. O Estado tem o dever de atuar quando tiver abuso. Isso é muito diferente do que ocorre no Código Civil. Por exemplo, lá no Código Civil, quando um vizinho vende um sofá velho para o outro vizinho, né, eles estão ali em pé de igualdade, porque um sabe ali o que está comprando, o outro tem a mesma noção, afinal de contas é um produto que ele não é fornecedor, que ele não trabalha todos os dias. Então há um pé de igualdade naquilo ali. O Estado nem entra naquilo ali. Agora, quando há um fornecedor profissional, com habitualidade, que fornece serviços e produtos, e um consumidor todo leigo, né, com vulnerabilidade técnica, jurídica, coitado, não sabe nem do que está acontecendo. E muitas vezes muito mais pobre, né, vulnerabilidade econômica, o que acontece? O Estado tem a obrigação de agir. É por isso que existem os PROCONs, a Delegacia de Defesa do Consumidor. É por isso que quando o consumidor entra em juízo, ele não entra em pé de igualdade, ele entra mais forte, né, na relação judicial quando acontece. Posso dizer para vocês mais um princípio, que é o da harmonização, muito importante. O que diz? Diz, evite litígios. Coloque as informações adequadas nos seus produtos, informe ao consumidor, cumpra os deveres de boa-fé. Agora, se esses litígios acontecerem, vamos tentar fazer um acordo. Quando você chega no PROCON, a primeira coisa que você vai encontrar lá, entre o seu fornecedor e você, enquanto consumidor, ou você fornecedor e o seu consumidor que colocou lá a queixa contra você, é alguém tentando conciliar e falar, olha, um bom acordo, ou um mau acordo, até um mau acordo, é melhor do que qualquer litígio judicial que todo mundo sai perdendo. No mínimo, porque demora. Porque gasta dinheiro, porque tem que pagar advogado, tá certo? Então, o princípio da harmonização, ele ganha uma certa relevância, principalmente nessa sociedade em que tudo a gente quer judicializar, certo? Bom, estamos no quinto princípio já passamos mais da metade. É o princípio da... Agora a gente vai para o sexto, né? Que era o quinto da harmonização, agora a gente vai para o sexto, que é o da transparência. O que é a transparência? Está muito ligado à questão da informação. No entanto, a transparência, ela deve ser feita não só no início, quando a gente fala da informação. O princípio da transparência ele é mais amplo, porque ele vai desde a fase pré-contratual, quando você está só informando as características do produto, tentando fazer a venda, ou fazendo a proposta, o anúncio, né, ou a campanha publicitária, desde a parte em que você firma o contrato até o pós-venda. A transparência ela é importante que depois que você vendeu, você ainda tenha a possibilidade de receber, informar, receber informações, tirar dúvidas, entre outras coisas. Né? Não é porque você vendeu que você não tem mais a obrigação de tirar dúvidas sobre aquele produto. A gente fala agora do princípio da confiança. O princípio da confiança seria o sétimo princípio, que diz o seguinte: se você cumpre os deveres de boa-fé, que a gente já falou, dentre outros deveres, você vai criar uma respeitabilidade no mercado. Então, o mercado vai ser confiável. Então, é uma questão até coletiva, eu diria para vocês, que o cliente ele tem expectativas, como a gente falou, sobre o contrato, sobre o produto, ele tem que confiar naquilo. Então, um cliente desconfiado, ele consome menos. Então, a ideia é que todo mundo confie e que a gente tenha procedimentos que sejam confiáveis para que os outros também confiem, né? Por exemplo, quando você vai comprar um produto, você fala, olha, ninguém ia colocar aqui um veneno nesse produto. Então, assim, se está à venda aqui, a periculosidade dele, inerente, deve estar escrita em alguma informação, em alguma bula, em alguma coisa desse sentido, tá certo? Bom, o penúltimo princípio que eu trago para vocês é o combate ao abuso. O que seria isso? Bom, quem está numa posição superior, ele tende a abusar mesmo, né? As pessoas querem conhecer um homem de poder, ou uma mulher, né? Então, o que acontece? O abuso, ele ocorre de maneira sistemática, ele é muito comum. Muitas vezes você está vendo um abuso, você não sabe que aquilo é um abuso. Quer ver um exemplo? Eu fui procurar
um curso superior de EAD, de filosofia, estava a fim de conhecer filosofia. E aí, a primeira faculdade que eu encontrei, mais confiável, inclusive fiz uma pesquisa em todos, descobri que ela, do nada, me mandou um boleto que era taxa de matrícula. Taxa de matrícula proibida. A gente só tem a anuidade ou semestralidade. Né? Então, como assim taxa de matrícula? Eu questionei ela. Não, é permitido, todo mundo faz isso no mercado. Mas não é porque todo mundo manda taxa de matrícula, faz isso no mercado. Não é porque a sua instituição é confiável e conhecida que eu vou pagar taxa de matrícula. Afinal de contas, ela é proibida. O máximo que você pode ter é a divisão da semestralidade em 6 parcelas ou a divisão da anuidade em 12 parcelas. A 13ª, chamada taxa de matrícula ou taxa do que quer que seja, deve ser dividida por 12. Como o mercado é muito cruel e eles querem demonstrar a menor mensalidade, eles tiraram da anuidade e colocaram como taxa. Não é por isso que a gente tem que aceitar, tá certo? Eu tive vontade, eu queria muito fazer o curso, mas não me matriculei, porque achei aquilo um absurdo. Né? Então caberia aí, ou cabe, uma denúncia ao Ministério Público, uma associação civil do consumo, para que ela promova uma ação coletiva. Então é uma obrigação minha, é uma obrigação sua, é uma obrigação de todo mundo que faça o cuidado para que os abusos não permaneçam. Pense que o conhecimento é um poder que exige responsabilidades. Então, na medida em que você está aqui com a gente, no nosso curso aqui do IF Baiano, estudando direito do consumidor, você se torna uma pessoa responsável por toda uma coletividade que não está estudando e também pelas relações de consumo. O último, está bem ligado a isso, seria a educação e informação. Ou seja, você, enquanto consumidor, tem o direito de receber todas as informações e ser educado e orientado. Por exemplo, a gente vive hoje uma situação grave de superendividamento. Já repararam? Que oferece empréstimo na rua, mas ninguém fala de quanto é, né? A questão do juro, de como isso funciona, e as pessoas só se endividam localmente, ou os cartões de crédito ligam para você e aumentam o seu limite, mas elas não te informam que você tem que tratar isso com cuidado, que você está pagando tanto de juro. Então, isso deve ser combatido, né? Isso não é permitido. É fundamental que o fornecedor eduque também, né? Não só instrua, mesmo que ele deixe de vender, mesmo que ele deixe de aumentar, mas que ele oriente, né? Olha, você está comprando muito sapato, você não precisa de tanto sapato nesse sentido. É interessante, parece até surreal, mas é uma obrigação do fornecedor e os princípios, como dito, são obrigatórios. Peço a vocês que, se não entender, repitam a videoaula e todo o resto do nosso material está lá no módulo e que vocês tenham entendido todos os nossos 9 princípios, repitam mentalmente aí, ver se vocês entenderam todos eles. Um grande abraço.